chamar a atenção aqui nesse início, tanto esse versículo, quanto a expressão de Pedro, quando Jesus, no versículo 4, mandou que eles lançassem as redes, mas a expressão do versículo 5, a primeira parte, onde Simão responde ao Senhor: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Essa expressão de Pedro, ela traz consigo algo muito, podemos dizer, até psicológico, de alguém que, frustrado, porque por não ter pego nada durante a noite, está dizendo, na verdade, mas demonstra uma certa frustração, que é o seguinte: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Depois vem a resposta, na unção, na fé, eu diria, por causa da palavra lançar as redes. A gente vai falar sobre isso em outro momento. Mas partamos dessa reflexão verdadeira de Pedro: nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. A pergunta que nós fazemos é sempre a seguinte: por quê? Que às vezes o nosso trabalho não tem resultado ou não tem correspondido às nossas expectativas. Se formos ler literalmente, nós somos tentados a encontrar os problemas, ou o problema, só na organização humana. Por exemplo, a primeira leitura que nós fazemos, poderíamos pensar: nós não apanhamos nada, Pedro poderia dizer, porque as nossas redes estão rasgadas. Como que eu pego o peixe com a rede rasgada? Uma leitura talvez muito literal e excessivamente humana poderia nos levar só para esse foco, que também é verdadeiro e vai ser fonte aqui de uma reflexão. Mas os mais espirituais poderiam dizer: é porque eles trabalharam durante a noite, e embora pescar durante a noite é bom para os pescadores, mas o significado espiritual é que na noite não se enxerga nada, então é preciso. Bom, daí a gente já debater para uma outra resposta, uma outra problemática espiritual. Eu queria só considerar o seguinte no início desse ensino: que essa palavra traz para nós uma realidade que a própria igreja menciona sempre, Tomás de Aquino, Santo Agostinho também, aquela questão de que a graça pressupõe a natureza. Ou seja, Jesus, depois, quando vai mandar lançar as redes, eles não tinham terminado ainda de arrumar as redes, porque estavam consertando as redes. E Jesus diz que aquelas redes já podem ser lançadas, e daí vem a questão espiritual, que por causa da palavra do Senhor eles pegam. Ora, mas Jesus manda lançar as redes que eles tinham nas mãos. Poderia haver um milagre de pegar peixe sem rede, mas Jesus manda lançar as redes como elas estão. E naquele momento, supondo que já estivessem, nós poderíamos supor que já estivessem todas arrumadas, o Evangelho não deixa claro, mostra apenas uma ação que está acontecendo. Eles estão consertando, na nossa língua portuguesa, no gerúndio, né? Há um movimento de consertar, e enquanto isso está acontecendo, eles já podem lançar as redes. O que significa dizer que, obviamente, não há necessidade de ter tudo consertado, arrumado, perfeitamente funcionando, para depois começar a pescaria. Mas é preciso que os pescadores façam a sua parte. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte. Bate no peito e diga isso: eu preciso fazer a minha parte. Veja, porque senão nós transferimos tudo já para a palavra, que aliás é fundamental. Sem ela o nosso trabalho não vai ter sucesso, não vai ter os resultados. Mas nós costumamos dizer: não, a gente não precisa fazer, não, porque o Espírito Santo vai fazer tudo. E transferimos ao Espírito aquilo que na verdade seria responsabilidade minha, sua, de cada um de nós. Por isso, nesse primeiro tema, a gente quer refletir sobre esta responsabilidade nossa, dentro dessa perspectiva da graça,
você temos feito aquilo que nos compete, aquilo que é de nossa responsabilidade. Olha, vamos fazer uma análise rápida do texto ainda. O texto de Lucas, traduzido aqui na Ave Maria, é consertando as redes. Consertar foi traduzido de uma palavra grega chamada eplinon, que, se fosse rigorosamente traduzido, melhor do que consertar, deveria ser lavar. Tanto que algumas traduções vai dizer que eles estavam lavando as redes, que é diferente de consertar as redes. Na nossa língua portuguesa, são interpretações diferentes. Uma coisa é lavar, outra coisa é consertar. No grego, a sugestão é de que eles estavam lavando, tirando os emboscos, deixando a rede preparada para uma nova pescaria, para uma próxima pescaria. Se eu penso em consertar, eu suponho que estejam rasgadas, quebradas. Se eu penso em lavar, eu pressuponho que elas estejam impuras, que elas estejam, de alguma maneira, incapazes, elas não estão preparadas para a reutilização. Bom, é comum no pescador, eu não sou pescador, mas é comum que depois de usar o seu instrumento de trabalho, no caso a rede, ele deixe essa rede preparada para a próxima pescaria que vai ter que fazer depois. E supondo que Simão, André, Pedro e João, aqui os personagens desse texto, não tinham pego nada, pelo menos vamos deixar as redes preparadas para a próxima pescaria. Se por um lado há uma frustração de não ter conseguido o sucesso daquela noite, há ao menos uma expectativa de que a próxima vai funcionar. Por isso, vou preparar para as próximas, para a próxima pescaria. Olha, aqui nós temos um ensinamento interessante, né? Porque se até agora a pescaria que você tem feito, o projeto de evangelização que você organizou, junto com a sua equipe, com a sua diocese, com o seu ministério, não deu a resposta que você esperava, é responsabilidade, ao menos, deixar as redes arrumadas, lavadas, purificadas para a próxima pesca. Não adianta cruzar os braços e dizer, não deu certo, esquece, não quero mais saber. Não, há uma responsabilidade. Hoje não deu certo, mas a próxima vai dar certo. Aqui demonstra também uma fé expectante, querendo ou não, é um acreditar que se não deu certo desta vez, a próxima vai dar. Por isso eu vou deixar as redes preparadas. Eu não vou abrir mão, não vou pegar essas redes e jogar fora e dizer, não dá certo. Também não posso jogar a culpa porque hoje não deu certo, porque quando um projeto nosso não dá certo, quando algo não dá certo, a gente sai em busca dos culpados, querendo encontrar um culpado para poder dizer, você não serve, é por causa de você ou dessa realidade que está dando errado. Não, aqui já há um ensinamento, e veja que eu estou no plano ainda de reflexão bastante humana, nada querendo elevar a ação já na palavra inspirada, no reino que Jesus ordena. Ou seja, eu faço uma pergunta. Na evangelização do nosso tempo, algumas perguntas. Na evangelização do nosso tempo, o mar, que é o nosso mundo inteiro, continua para peixe? É possível pescar ainda nesse mundo? O mar da Galileia ainda tinha peixe? Bom, eles não tinham pego, mas tinha peixe, tanto que depois Jesus, na hora que deu a ordem, eles pegaram os peixes. Quando o seu projeto de grupo de oração você faz de evangelização e as pessoas não estão vindo, não jogue a culpa no fato de que no seu bairro ninguém mais quer saber de Deus, ou não tem mais peixe para ser pescado. Já trabalhamos, já fizemos tudo o que tinha que fazer. Não, o mar ainda está para peixe. Aliás, tem muito peixe, tem muita gente para ser salva. Nós às vezes procuramos outros culpados. Talvez a gente diga, talvez é por causa do nosso barco.
O nosso barco, ele tem dado muito trabalho para nós, e ele tem dificuldades para dirigir, para conduzir esse barco. Então, o nosso problema é o barco. Nós temos que trocar de barco. Eu pergunto, se o barco é a igreja, você precisa trocar de barco? Então, o mar é o mesmo. O barco continua o mesmo barco. Jesus não mandou trocar de barco. Até pelo contrário, ele entrou no barco. E é desse barco que ele ensinou a multidão. Ele abençoou o barco de Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, é nesse barco que nós, ou é desse barco que nós lançamos as redes para o mundo. O questionamento que nós fazemos, que dá o centro do nosso tema, mas e as redes? Que não precisam ser trocadas. Presta atenção, Jesus não mandou trocar de rede. Jesus não pediu, olha, essas redes aí já estão estragadas, elas já não funcionam mais nesse mar. Lançaram um tipo de rede nova agora. Vai lá, compra uma rede melhor, substitui essa rede e lança que vocês vão agora ter resultado. Não, Jesus disse, é com essa rede que vocês têm, exatamente com ela que vocês vão pescar. Qual é a rede que nós temos? É uma rede chamada Renovação Carismática Católica. Jesus não nos mandou trocar de rede. Existem outras redes também muito boas, mas Jesus nos entregou uma rede. Nós vamos ver como que tem os fios internos dessa rede, chamada hoje para nós Renovação Carismática. E é com essa rede, mais propriamente, o grupo de oração, por exemplo, que nós vamos continuar a nossa festa. Jesus não mandou pegar outros fios diferentes, o que às vezes nós fazemos. Se nós imaginarmos a renovação carismática com o seu tecido, com os seus fios da rede, nós vamos ver aí todas as realidades, desde o grupo de oração, com todos os seus ministérios, com todos os trabalhos de evangelização, também as próprias novas comunidades. Quer dizer, nós temos aí uma rede grande de evangelização. No próprio grupo de oração, nós vamos ver daqui a pouco, toda a realidade dos fios que consolidam, que faz com que ele seja de fato um sinal, uma própria rede em si. O que nós precisamos é talvez descobrir, ou redescobrir, como que deve estar constituída essa rede, para que naquilo que depende de nós, ela funcione. Então a nossa parte hoje aqui nesse dia é, primeiro, consertar as redes. Olha o sermão aí. Nós temos o dever de consertar as nossas redes. Se pegarmos a tradução, então, partindo dessa tradução da Bíblia de Maria, do consertar, da onde vem também o nosso tema, nós temos um sinônimo na língua portuguesa para a ideia de consertar, que é a palavra restaurar, do latim restaurar, que significa instaurar de novo, recuperar o vigor, recomeçar, fazer com que volte ao estado original. Aliás, isso aqui é muito preciso para nós. Fazer com que retome o carisma original. Porque no meio do caminho, às vezes a gente vai se perdendo, não é por maldade, mas é porque vão surgindo tantas novidades e a gente acha que tudo que vai surgir de novidade a gente pode ir colocando. Então surge um modo novo de organizar, de se estruturar, um meio novo de evangelizar. Nós achamos que tudo isso nós podemos ir colocando dentro dessa grande rede e, de certa maneira, tudo é possível, desde que não se perca o carisma original, a fonte. Ora, o que Deus tem para nós aqui hoje, certo? Nesse encontro mais direcionado à liderança, é um refontizar do nosso chamado, voltar à fonte do nosso chamado, retomar os elementos essenciais pelo qual a renovação carismática foi fundada pelo próprio Espírito.
E ela foi se organizando e alguns elementos ficaram como essenciais à vida carismática. A vida carismática, eu digo, tanto do membro, quanto sobretudo da sua estrutura, da sua organização, como um organismo vivo que é o movimento. A renovação carismática ela precisa